Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E reconhecemos, Pai, a nossa dependência total e completa de Ti. Sabemos que o Senhor nos sustém. Sustém a nossa casa, Pai. Sustém a nossa vida. Sustenta, Pai, tudo aquilo que estiver ligado a nós. Pedimos, coloca a Tua mão, Jesus. Aonde nossos olhos não estiverem, que os Teus estejam lá. Guarda nossos filhos. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Prospera essa casa. Abençoe este lugar. Que cada vida que está orando aqui comigo seja visitada pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, livra essa pessoa e livra toda a sua casa de todo tipo de acidente, de infortúnio, de atrapalho, de confusão. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. E essa pessoa que está sobrecarregada, cansada, está sendo atacada na sua mente, que ela seja livre agora. Eu clamo o sangue de Jesus sobre ti e sobre todos da tua casa. Seja forte, corajoso, corajosa, no nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso sustento. Receba a força, que a unção fortalecedora do Senhor toque na tua vida. Toque-os, Jesus. Toque-os com essa força sobrenatural. Toque-os com essa graça que só o Senhor tem. Toca com o teu poder, Jesus. Toca com a tua graça. E toda pessoa que chegou aqui com dores nessa oração, que ela seja curada agora. A nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde a essa pessoa, que toda dor no corpo, toda dor de cabeça, toda opressão, todo peso, saia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Invoque a presença de Jesus. Diga assim comigo: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Diga assim: Jesus, tu és bem-vindo na minha casa. Diga: a tua presença é a que eu desejo aqui na minha casa. Que o único Espírito que esteja ao meu redor seja o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Chame pela presença do Espírito Santo. E diga: Espírito Santo, vem na minha casa. Sopra teu vento. Encha esse lugar. Encha da tua presença, doce Espírito Santo. Aleluia! Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero hoje ministrar uma palavra. Não seja guiado pela sua cabeça. Aqui tem uma instrução do Senhor para nós. Antes disso, quero dar um testemunho. O testemunho da Tatiele, que acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu assim: no mês de setembro do ano passado, eu descobri algo muito sério na minha saúde, na região pélvica. Sempre acompanhei as lives do Salmo 91 e dias atrás resolvi pegar os exames que tinha feito no ano passado, que diziam que eu teria que fazer uma cirurgia para retirar das trompas e dos ovários, porque estavam todos comprometidos. O meu maior desejo sempre foi ser mãe, então orei na live, fiz orações, pedi oração nas lives, pedindo a Deus que tocasse na minha região pélvica e que eu estaria curada para a honra e glória do Senhor. Hoje eu fui fazer um ultrassom e descobri que estou curada. Deus foi tão bom na minha vida, Deus é sempre fiel. Obrigado por nos abençoar. Obrigado, amém, amém. Glória a Deus, que lindo o seu testemunho, Tatiele. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus, Ele é o caminho. Os homens podem falhar conosco, os homens podem nos decepcionar, eu posso te decepcionar, mas Jesus não. Então coloque a sua fé em Jesus, você que está aqui nessa oração, coloque a sua fé em Jesus porque Ele pode todas as coisas. Escreve aqui nos comentários: quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Escreve aí: quero ser guiado pelo Espírito de Deus. No final da oração de hoje, eu vou fazer uma oração em favor das finanças, tá? Do lar, da família. Eu vou fazer essa oração hoje, no final aqui, tá? Vou fazer essa oração amanhã, pela manhã. Vou fazer amanhã na vigília, na oração que nós vamos ter nas 18 horas.
e no domingo, tá? Então eu vou fazer um intensivo de oração em favor das finanças. Tem muita gente me pedindo oração e nós vamos profetizar que Deus vai dar saída para esse lar nas finanças, em nome de Jesus. Por isso, você que tem filhos que estão enfrentando desafios financeiros, você na empresa, a empresa do seu marido, manda essa oração, peça para ele fazer esses 3 dias de oração, começando por hoje, amanhã e domingo. Amém? Eu creio, o ano não encerrou e Deus pode reverter situações. O ano não encerrou e Deus pode reverter situações. Então eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém? Não seja guiado pela sua cabeça, seja guiado pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3:6 a Bíblia diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso significa? Significa que se eu for guiado apenas, sabe, pela minha cabeça, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu penso, eu posso me perder. Mas se eu for guiado pelo Espírito Santo que habita na minha vida, que tem as informações atualizadas, quentinhas do céu, então eu posso ser conduzido à vida, a passos verdejantes, a águas tranquilas. Entenda, se aprendermos a ser guiados pelo Espírito Santo em nosso dia a dia, em tudo que fizermos, então tudo que fizermos será repleto de vida, porque o Espírito Santo é vida. O Espírito Santo não nos leva para a morte. O Espírito Santo não nos leva para a destruição. O Espírito Santo sempre nos leva para a vida. Então, ser guiado pelo Espírito Santo vai nos conduzir à vida. E Ele vai guiar nossos passos. Ele vai iluminar o nosso caminho. Ele vai nos mostrar por onde andar, com quem caminhar, se devemos fechar aquele negócio ou não. E eu estou sempre contando meus arrependimentos aqui para vocês, mas isso faz parte porque a minha vida não pode estar distante daquilo que eu prego. E me arrependo de muitas coisas na vida. E as coisas que geralmente eu me arrependo são as vezes que eu não consegui compreender o que Deus estava dizendo. Sabe, porque se você parar por um instante, inclusive falei sobre isso na live das 9, às vezes Deus fala com a gente e a gente não dá a atenção àquela inquietação que o Espírito Santo ele traz. Nós dizemos que queremos ouvir a Deus, mas não paramos para ouvi-lo. Não damos a atenção que é devida ao Espírito Santo. Entenda, quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você também vai ter uma unção sobre você. E essa unção, a Bíblia diz que a unção de Deus, ela é o poder de Deus, ela é a habilidade divina para lhe capacitar. Então, quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai ter a habilidade de Deus. Você vai ter a habilidade de Deus para poder fazer o que precisa ser feito. Olha que tremendo isso. Sempre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, essas pessoas, elas terão uma unção de Deus para fazer o que precisa ser feito. E o que vai ser feito debaixo da unção de Deus. Então, quando você está nas mãos de Jesus, você pode fazer grandes coisas, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas com Jesus podemos todas as coisas. E quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você está fazendo as coisas com Jesus. Todos nós temos o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso significa que você não precisa ficar perguntando para os outros o que fazer em cada situação. Deus lhe mostrará o caminho. Tem algo no profético que eu ensino, tanto na Academia Kindle quanto
nas escolas proféticas que nós temos, que mais importante do que você ser profeta na vida de alguém é você ser profeta na sua vida. Por que eu ensino isso para as pessoas? Porque elas acham o máximo profetizar, mas, sabe, eu creio que Deus quer que você primeiro profetize para você. Ou seja, você primeiro ouça Deus para você, para depois você ouvir Deus para os outros. Tem um monte de gente aí que ouve Deus para os outros, mas não ouve Deus para si. Então eles profetizam que Deus vai fazer grandes coisas na vida do outro, mas a vida deles está toda arrebentada, toda destruída, toda acabada. Qual que é o problema? O problema é que essa pessoa quer ser usada por Deus, mas não quer ouvir a Deus. Tem muita gente assim, que não é guiada pelo Espírito Santo, é guiado pela sua cabeça. Não é guiado pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a funcionar e a fluir no Espírito. Precisamos aprender a discernir as coisas espiritualmente. Deus nos chamou para discernir as coisas. E essa capacidade de discernimento só é possível debaixo da direção do Espírito Santo. Quando você está na direção do Espírito Santo, ele mostra para você o que é e o que não é. O que é bom e o que é mal. O que é verdadeiro e o que é falso. O que é limpo e o que é sujo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, todas essas coisas acontecem na nossa vida. Você terá que permanecer com Deus, conhecer a palavra de Deus, aprender a buscar a paz, e assim você poderá ser guiado pelo Espírito Santo. Tem gente que não reconhece quando a voz de Deus fala com ela. Sabe, eu dedico a minha vida a ensinar as pessoas a ouvirem Deus falar com elas. Eu dedico a minha vida a ensinar, porque elas precisam saber que Deus fala. Sabe, Deus não é uma voz distante. Deus não é um lugar que está, sabe, é impossível de chegar lá. Não, Deus, ele fala, ele se comunica, ele se revela a nós e nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz. Por isso, você não precisa ter medo de não estar pronto para fazer o que precisa fazer na sua vida. Você não precisa ter medo de não ser capaz de fazer o que precisa fazer na sua vida. Porque tudo que está nas mãos de Jesus e que é guiado pelo Espírito Santo terá uma unção, uma habilidade para fazer funcionar na direção de Deus aquilo que Deus colocou nas mãos dele. É por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Tem um ditado que a gente diz que quando Deus manda, Deus paga a conta. Mas quando você vai pela própria conta, quem paga a conta é você. Sabe, as pessoas pensam em fazer as coisas na força do braço. Não é na força do braço que vai fluir. Por muitos anos, eu tentei fazer tudo na força do braço na minha vida. Até que eu aprendi a ouvir a Deus. Quando eu ouvi a Deus, a minha vida mudou. A minha vida deu um salto. Eu creio que se as pessoas ouvirem a Deus, tem muitos cristãos que estão na igreja, mas estão vivendo uma vida derrotada. Porque lhes falta ouvir a Deus. E sabe, você que não vai à igreja, você olha muitas vezes para uma pessoa próxima de você que você sabe que é da igreja e você pensa assim, puxa, a vida dessa pessoa tá pior do que a minha, então não adianta ir na igreja. Mas sabe o que é? Ele não tem acesso a esse conhecimento aqui que eu estou falando para você às vezes. Ele pensa que Deus não fala. Tem muita gente na igreja, a Bíblia diz o meu povo, Oséias 4:6, perece por falta de conhecimento. A pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ela acaba perecendo, mesmo dentro da igreja. Porque não é a igreja que salva, é Jesus. Não é o pastor que salva, é Jesus. Não é as regras de uma denominação que salvam, é Jesus. Só que, para que eu seja ajudado de uma forma sobrenatural, eu tenho que aprender a ouvir a Deus. Às vezes a pessoa está lá. Ela está lá todo culto, ela está lá na ceia, ela é, sabe, fiel, ela é voluntária, ela
enfim, ela está lá. Mas ela não aprendeu o caminho das pedras, podemos dizer. Ou seja, e sabe, Deus está disponível para nós. Deus está disponível para mim, para você. Nós temos livre acesso por meio do sangue de Jesus, sacrifício de Jesus. Mas a maioria das pessoas não acessa essa presença. Para elas, Deus está distante. As realidades do céu está distante para elas. É por isso que você tem que viver uma realidade. Eu não quero, sabe, encher a tua cabeça aqui apenas de palavras, de sermões, de conhecimento. Não, eu quero que você conheça o poder do Espírito Santo. Se você não conhecer o poder do Espírito Santo, você nunca vai viver a plenitude do céu. Então nós vemos pessoas que estão à margem das bênçãos de Deus, muito à margem. Mas se você se aproximar de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa ter uma realidade do Evangelho. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa, sabe, tocar, você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa sentir que o céu é real, que a presença de Deus é real, é poderosa, é transformadora. Aleluia! Glória a Deus! Seja guiado pelo Espírito Santo e não pela sua cabeça. Escreve aqui, quero ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Eu quero declarar o Salmo 91 e antes disso, quero falar da nossa academia, Academia Kindle Global. Tá? Quem se inscrever até domingo ao meio-dia na Academia Kindle vai ter acesso a 21 e-books. 21 e-books e mais, né? Você vai fazer a inscrição do primeiro mês, porque eu quero que você experimente a academia por menos de R$10. Gente, é uma oportunidade que Deus está dando para você, certo? E se depois você quiser cancelar, meu irmão, antes de fechar o ciclo, você cancela. Né? E se não conseguir cancelar, chama a minha equipe aí para cancelar. Mas a minha oração é que você experimente, que você goste e que a gente caminhe junto a partir de então, certo? O ano que vem nós vamos ter muitos módulos novos dentro da academia. Bom, ela está ficando cada vez maior, né? Não só de conhecimento, mas de coisas ali incríveis que vão te abençoar, certo? Nós vamos ter módulo de teologia o ano que vem dentro da academia, já vai começar em janeiro. Vamos ter um módulo de aceleração, o acelerador de discernimento de espíritos, que vai ser um evento dentro da academia, mas nós vamos transformar depois em um módulo. Vai ser incrível, gente. Tem muita coisa boa que vai acontecer dentro da academia. E também é um tempo assim que a gente tem de interação, de proximidade. Na semana que vem eu vou ter 3 dias de mesa de conselho aqui com vocês. Tá? Segunda, terça e quarta eu vou estar aqui. Termina a minha live das 9, eu vou para dentro da academia lá. E eu fico lá respondendo os alunos, ajudando os alunos, certo? Então, esse é meu convite para você, em nome de Jesus. Muito bem. Deixa eu pegar aqui, deixa eu declarar o Salmo 91. E claro, né, gente, deixa eu só abrir aqui. Nós vamos ter uma vigília, a vigília do Espírito Santo amanhã, às 18 horas, 6 da tarde, tá? Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Igreja que eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja, tá? Você é nosso convidado de estar com a gente sábado agora na vigília do Espírito Santo. O que é essa vigília do Espírito Santo que você está falando aí? É um tempo de busca. Eu fui forjado nas vigílias da igreja. Eu fui forjado, eu sei que experiências com Deus acontecem. É um tempo de imersão, é um tempo de proximidade com Deus. E tá aí o meu convite para você, tá bom? Aí você diz, não, mas eu não sou evangélico. Não é só para evangélicos. É para quem tem fome por Deus. Ok? Então, você é bem-vindo, querido. Você é bem-vindo, eu tô te convidando, tá bom? E no domingo pela manhã nós vamos ter Santa Ceia às 9h30 e também às 20 horas. Você é nosso convidado. Rua Carlos Ur, número 935. Daí você me pergunta, por que você nunca fala o nome da igreja? Porque eu não prego placa, tá? Eu não prego placa, eu prego Jesus. Amo um ministério, mas eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que cada um tem o seu ministério, é por isso que eu não falo aqui, tá? Porque eu prego Jesus que está acima das placas, acima de qualquer placa, ok? Muito bem. Salmo 91,
eu quero declarar aqui, eu quero pedir para você compartilhe, porque quando eu acabar o Salmo 91, eu vou estar orando pelas finanças da tua família. E eu quero convidar você, esteja comigo nesse final de semana, faz um intensivo em favor das tuas finanças. Deus vai dar uma saída para a tua casa nas finanças. Em nome de Jesus, Deus vai dar uma saída. Você crê nisso? Escreve aí, Deus vai me dar uma saída nesse final de semana. Escreve aí, Deus vai me dar uma saída. Você que é empreendedor, que é empresário, entra aí, entra nesse propósito com fé. Não coloca fé em mim, coloca fé no propósito. Tá? Coloca fé no propósito. Eu não estou pedindo para você colocar a fé em mim. Tá? Eu sou homem que nem você. Sou limitado, né? Careço da glória de Deus. Estou aqui também buscando. Né? Creio em princípios, pratico princípios. Em nome de Jesus. Muito bem. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, em nome de Jesus. Eu gostaria que você declarasse assim junto comigo: Deus dará uma saída financeira para minha casa. E você que tem empresa, diga assim: Deus dará uma saída financeira para minha empresa, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a sua fé no bom pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que o Senhor envie um suprimento, uma provisão extra, abundante, transbordante sobre a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual, impedindo os recursos, as oportunidades de chegarem até essa pessoa, nós oramos agora para que tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que amarra na vida financeira deste lar, desta família, deste empreendedor, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Oramos para que você seja livre agora de toda amarra espiritual, de tudo aquilo que prende tuas finanças. No nome de Jesus, nós oramos por provisão de Deus. No nome de Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que provê, aquele que pode todas as coisas, aquele que muda cenários, aquele que transforma realidades. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos: a provisão chegará, a abundância chegará, as portas se abrirão, os grandes rendimentos serão liberados, as grandes ideias, as estratégias do céu. No nome de Jesus, oramos para que vendas aconteçam, oramos para que grandes negócios sejam liberados para essa casa e para essa família. Também oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, para que seja curado. E nós chamamos a presença de Jesus Cristo aqui, aonde nós estamos, e pedimos: Jesus, enche-nos da tua presença. Sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos, Jesus, reconhecemos, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família
e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que nada impedirá as bênçãos de Deus de chegarem na tua vida. Senhor, nós colocamos o nosso caminho nas tuas mãos e pedimos: dirija os nossos passos, conduza-nos, Pai, segundo o teu propósito e segundo a tua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da cilada de Satanás e de tudo aquilo que pode vir contra nós. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua bênção no nome de Jesus e consagramos a ti, Pai, cada carta para Deus em o nome de Jesus e pedimos, Senhor, que essas orações específicas, que o Senhor possa derramar graça, que o Senhor possa derramar favor, que o Senhor possa abençoar abundantemente cada pessoa que está pedindo. Eu oro por provisão, oro por milagre, por intervenção, por cura, por libertação, por direcionamento, por estratégias divinas, no nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está numa situação difícil, que não sabe como que vai sair, como que vai vencer, eu coloco diante de ti para que o Senhor mostre para essa pessoa uma saída, mostre a luz para ela. No nome de Jesus, Pai, eu oro também para que todo jugo espiritual seja quebrado. Toda pessoa que está cansada, fadigada, toda pessoa que tem lutado incessantemente, eu apresento a vida dela, apresento sua família diante de ti e eu peço as tuas bênçãos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. No final, nós fazemos a segunda oração em favor dos nossos pedidos de oração específico. Você já fez aí a sua carta para Deus? Se você quiser baixar diretamente do nosso site, é gratuito, você pode baixar. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco mesmo e faz a sua carta para Deus. Só não esqueça de fazer uma oração específica. Se você está orando para casar com alguém, peça a Deus: Senhor, eu quero casar. Um homem alto, um homem baixo, um homem da minha altura. Eu quero casar com uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tenha valores cristãos, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra. Você tem que especificar os seus pedidos, entende? Então faça uma oração específica, lembrando que eu recebi uma direção de Deus para fazer esse propósito e Deus me disse: ensine meus filhos a fazerem orações específicas. Você faz parte do povo de Deus. Deus quer que você aprenda a fazer orações específicas. Amém? Então, coloque diante de Deus. Está sendo uma grande bênção esse propósito. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora, já deixa a tua curtida aqui. E se você puder compartilhar com o máximo de pessoas que puder, faça isso. Não se detenha em compartilhar. Amém? Porque tem alguém próximo de você. Deus te colocou aqui por um propósito. E tem alguém próximo de você que está precisando dessa oração. Então mande para essa pessoa. Pode ser um amigo, pode ser patrão, pode ser um colaborador. Enfim, mande para alguém essa oração que Deus tocar no seu coração. Amém? Eu quero trazer uma palavra profética para você hoje. 4 atitudes que podem movimentar as coisas na sua vida. Eu creio que atitudes de fé, atitudes proféticas podem movimentar e muito a nossa vida. Tem coisas que estão travadas porque não estamos colocando todos os ingredientes ali. Então tem milagres que só serão liberados com os ingredientes certos. Então, essas 4 atitudes eu creio que podem movimentar as coisas. E a primeira atitude é: seja rico em generosidade. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: além disso, irmãos, queremos que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que em meio à grande prova de tribulação, a abundância da sua alegria e a sua profunda pobreza transbordaram em riquezas da sua generosidade. A chave não é o que você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem. Essa é a chave. Porque há pessoas que querem tudo de graça. Elas querem receber. Então são bons recebedores, mas são péssimos doadores. Ou seja, a pessoa quer receber toda a ajuda,
ela quer dinheiro, ela quer oportunidade, ela quer e quer e quer e quer e ela quer muitas coisas, mas ela não ajuda ninguém. Ela não serve ninguém. Se nós queremos que Deus movimente as coisas na nossa vida, precisamos aprender a praticar a liberalidade, a generosidade. Nós podemos praticar a generosidade com alguém próximo de nós, que está precisando de uma ajuda. Às vezes a pessoa não está precisando de uma ajuda financeira, mas ela está precisando de uma dica, ela está precisando de uma instrução, ela está precisando de algo que você tem, que você carrega. E eu já me sentei com muitas pessoas. Não é todo mundo que entrega o ouro. Não é todo mundo que senta numa mesa disposto a compartilhar, a contribuir para que outros sejam ajudados. A generosidade precisa ser praticada. Nós precisamos ser generosos dentro da nossa casa. Tem gente que, infelizmente, é como se fosse uma pessoa, sabe, pandura dentro de casa. A pessoa junta dinheiro, mas ela raciona tudo dentro de casa. Eu creio que a generosidade tem que estar dentro da nossa casa. Eu creio em mesa farta. Eu creio que o básico tem que ser suprido. Eu creio que tem que haver investimento dentro de casa, na família, nos filhos, no casamento. É nisso que eu creio. A generosidade movimenta as coisas da nossa vida. Você tem que ser generoso no reino de Deus. Contribua com causas justas. Ajude na igreja que Deus colocou você. Seja um semeador, sabe? Deus tem me mostrado que o caminho que nós precisamos ter na vida é não querer só as coisas, mas aprender a ter um coração generoso. Na última escola de profetas que nós tivemos, nós pedimos à igreja 2 dias para fazer o nosso evento. E quando terminou a escola, eu peguei uma oferta e semeei na igreja, porque o que eu iria pagar de aluguel para um hotel, quando eu faço as minhas escolas no hotel, quando eu viajo, eu posso semear aquele valor que eu iria pagar no hotel, eu vou dar agora para a obra de Deus, para a igreja. Por quê? Porque é assim que eu entendo. Davi disse, eu não posso dar a Deus o que não me custa coisa alguma. Eu não posso dar a Deus o que não me custa coisa alguma. Ou seja, eu usei a estrutura da igreja para fazer a escola e não vou abençoar com nada? Eu não vou ajudar com nada? Não. O que eu iria pagar no hotel, agora eu semeio na obra. Eu aprendi a ser generoso, aprendi a abençoar a vida das pessoas, eu aprendi a abençoar o reino. Então, eu creio que isso movimenta as coisas na nossa vida. E você que é empreendedor, isso pode movimentar sim a tua vida, ser generoso, ajudar. Até um colaborador teu que está passando por uma situação difícil, vai lá e ajuda, dá uma cesta básica. Ajuda essa pessoa como você pode, de acordo com a disponibilidade que você tem. E você, que não é empreendedor, que tem a sua carteira assinada, você também pode ajudar alguém. Você pode ser generoso com alguém da tua família, que tu sabe que está passando por um momento difícil. Às vezes você não tem dinheiro para dar para aquela pessoa, mas você pode indicar ela. Ou você pode dar uma ideia para ela. Enfim, nós precisamos praticar a generosidade. Não basta ter, tem que saber o que se faz com aquilo que tem. Nós não podemos deixar de ser generosos. Sabe, antigamente, quando você ia visitar uma casa, uma pessoa, você não saía de lá sem uma alface na mão, sem um saco de laranja. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a ser gratas pela visita que receberam. Então eu creio nisso. Se a pessoa vem na nossa casa, dá um cafezinho, pede para alguém lá comprar um pão, senta com essa pessoa, seja generosa com essa visita que veio lhe visitar, que agora está na sua casa. A generosidade, ela movimenta as coisas da nossa vida.
A segunda coisa que movimenta muitas coisas na nossa vida, está lá em Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tempo de oração e jejum. Você sabe a importância disso? De orar, de jejuar, de passar tempo com Deus? Isso movimenta as coisas na sua vida. As 2 últimas semanas eu senti muito forte no meu coração que eu tinha que orar mais, que eu tinha que jejuar mais, que eu precisava plantar essas sementes na minha vida, porque a oração, sabe, ela não é só um ato de adoração a Deus, ela é uma semente que você está plantando na sua vida. O jejum é uma semente que você está plantando na sua vida. Então, a gente se acomoda com muita facilidade e daqui a pouco se acostuma só a comer e não reserva nenhum tempo de consagração para jejuar, para orar, para, sabe, de alguma maneira você se render a Deus mais, se entregar mais a Deus. Nós ficamos muito preguiçosos. Essa é a verdade. E acabamos deixando esses princípios espirituais de orar mais, de jejuar mais, de se consagrar mais a Deus, de passar mais tempo com Deus, se é isso que vai movimentar a nossa vida. Então eu quero lhe dar um conselho aqui muito prático. Eu quero lhe dar um conselho muito prático e muito poderoso. O meu conselho para você é: entregue-se mais a Deus em jejum, entregue-se mais a Deus em oração, para que as respostas que você precisa, elas cheguem a você. Oração é uma semente, jejum é uma semente. As duas juntos geram milagres na nossa vida. A terceira coisa que movimenta as coisas na nossa vida é estar num ambiente poderoso, estar num ambiente profético. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e essa pessoa disse para mim: tem uma grande diferença de alguns lugares que a gente vai e às vezes tem uma boa palavra, mas é zero o poder do Espírito. E às vezes você vai em um outro lugar e não tem muito palavra, mas você sente o poder do Espírito. E daí ele disse: qual é o lugar certo? Aí eu disse para ele: o lugar que tem as duas coisas. O lugar que tem a palavra em abundância e o lugar que tem a presença do Espírito Santo. Porque às vezes, sabe, existe uma abundância de palavra, mas é puro conhecimento, não tem revelação. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos ter as duas coisas. Nós precisamos de um lugar que tenha a palavra, que se pregue a palavra de Deus, se pregue na essência, sabe? Não é ali uma motivação, é palavra de Deus, é pão de Deus, é palavra viva do céu, em um lugar aonde seja cheio da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que aonde há o Espírito, aí há liberdade. Você tem que encontrar esse lugar. Aí você diz: puxa, mas está difícil hoje em dia. Mas tem. Peça a Deus para lhe dirigir e o Senhor vai lhe dirigir. E um outro detalhe, esteja em lugares, sabe, onde há um mover de Deus, um mover sobrenatural. Eu não estou falando de grito, não estou falando de barulho, não, eu estou falando de um lugar que tenha, sabe, uma paixão por Jesus. Um lugar que tenha fogo de Deus, um lugar onde os dons espirituais se manifestam, um lugar onde a palavra é rica, a revelação de Deus na palavra, a transformação se sente no ambiente que é um ambiente profético, é um ambiente propício para uma restauração, para uma libertação, para uma mudança de vida. Você tem que estar nesses ambientes proféticos. E a quarta coisa, conecte-se com pessoas sábias e proféticas. A Bíblia diz que quem anda com sábio é sábio. Você tem andado com tolos ou com sábios? Tem gente que não quer, sabe, estar perto de alguém que é sábio, não quer estar perto de uma pessoa que
que tem algo de Deus na vida dela e que só o fato de você estar na presença daquela pessoa, você vai crescer, você vai conhecer mais, você vai ter estratégias, você vai ter direções só de caminhar com aquela pessoa. Eu creio que as coisas movimentam na nossa vida quando nós conhecemos algumas pessoas. Então, peça a Deus para Deus lhe levar a estar perto de pessoas que são sábias, de pessoas que são proféticas, de pessoas que andam no poder de Deus, de pessoas que têm um caráter, que têm uma vida com Deus. Porque eu creio que andar com alguém é analisar também a vida dessa pessoa. Não é só ter aquilo que ela fala, mas ter aquilo que ela vive. Então, eu creio que não tem um preço, sabe? Não tem como a gente colocar um preço de andar com algumas pessoas, porque aquilo tem valor. Não tem um preço, tem um valor, ou seja, é algo muito especial. Você andar com gente que está num outro nível que você andar com pessoas que possam ajudar você a clarear o seu pensamento, a discernir as coisas de uma maneira diferente, você vai crescer. Amém? Eu creio nisso e lhe aconselho, se você quer movimentar as coisas na sua vida, se conecte-se com pessoas sábias e pessoas proféticas. O que é uma pessoa profética? É uma pessoa que acredita que Deus fala, é uma pessoa que tem temor de Deus, é uma pessoa que respeita os sinais de Deus, as direções de Deus, é uma pessoa de oração. Porque o profético e a oração, eles estão tão alinhados, eles estão tão entranhados que não tem como separar uma pessoa profética de um intercessor. Eu acredito que o intercessor, ele é profético. Amém? Então, esteja conectado com pessoas de intercessão, pessoas de oração, esteja conectado com gente que pode fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu fui convidado para almoçar certa feita na casa de uma pessoa e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, havia 13 intercessores naquele almoço. E essa pessoa me apresentou os intercessores e essa pessoa disse, eu pedi para esses 13 intercessores estarem aqui justamente para essa conversa que a gente precisa ter, que eu quero conversar com você. Ou seja, a pessoa trouxe 3 pessoas só para interceder por uma conversa. E eu achei isso maravilhoso, porque às vezes, sabe, a gente não entende a dimensão da intercessão, mas levar pessoas para orarem na nossa casa, levar pessoas para orarem na nossa empresa, levar pessoas, sabe, para orarem pelos nossos projetos, eu creio que isso é chave para liberar grandes bênçãos na nossa vida. Por isso, quero deixar esse conselho para você. Una-se a sábios, a proféticos, a intercessores. Amém? E um detalhe, não é qualquer pessoa, viu? Seja muito chato na associação. Porque não basta, como eu disse, alguém que entrega algo, mas alguém que vive aquilo. Então, procure discernir se a pessoa vive aquilo, porque gente do oba-oba sempre vai ter. Gente do oba-oba, gente, sabe, do barulho sempre vai ter. Mas pessoas que têm uma vida profunda em Deus são poucas. E é essas que você tem que encontrar. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e quero também lhe convidar a conhecer os meus livros. Esses aqui são os meus devocionais. Café com Jesus 2 e Café com Jesus 1. São devocionais com palavras proféticas, uma palavra para cada dia do ano. Inclusive você pode ler mais de um, porque nossos devocionais são atemporais. Esse aqui eu acabei de lançar, já tem gente que leu todo já. Então, são devocionais, uma palavra para cada dia, são 365 palavras, 365 orações, 365 conselhos, é muita coisa boa aqui. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você não é meu aluno ainda na Academia aqui no Global, você não sabe o que está perdendo. Eu estou entrando ao vivo segunda, terça, quarta e quinta. É claro que não é sempre que eu vou conseguir ter essa rotina, porque às vezes eu tenho eventos, tenho viagem, né? Mas essa semana eu entrei segunda,
terça, quarta e quinta ao vivo na academia. Nos 2 primeiros dias, segunda e terça, eu entrei ensinando e, claro, no final eu dei direções. Mas na quarta eu dei direções e hoje também eu entrei ao vivo na academia aqui no Global só para dar conselho, só para dar direção para as pessoas. Foi algo incrível e eu quero convidar você a caminhar com a gente. Tá? Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da academia aqui no Global. E domingo agora nós vamos ter um grande culto às 9 da manhã e às 18h30. Eu vou estar ministrando no culto das 9 da manhã, certo? E vai ser uma benção. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Essa tem sido a minha entrega todo domingo, estando em São Paulo, estando no Sul, estando em qualquer lugar. Eu tenho domingo ministrado e tem sido uma grande bênção, porque hoje temos pessoas que nos acompanham do Brasil, do exterior, enfim, em muitos lugares, e tem sido uma grande bênção. Amém? Salmos 91, quero declarar agora sobre você. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para você compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder. Você que está aqui pela primeira vez, faz a tua carta para Deus, tá? É gratuito para você baixar lá no meu site. E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faça a sua carta para Deus. Especifique seu pedido, sabe? Peça a Deus para Deus ele direcionar você. Peça para Deus lhe guiar até na sua escrita, na sua oração. E toda oração tem resposta. Amém? É nisso que nós estamos crendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, apresentar tua vida e tua casa diante de Deus. Senhor, Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. E apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa carta. Eu apresento, Senhor, esta carta representando todas as cartas que foram feitas para Deus. Todas as pessoas que fizeram orações específicas pedindo pela sua casa, pela sua família, pedindo pelo seu trabalho, pedindo a justiça de Deus, pedindo a cura, pedindo o milagre, pedindo a intervenção. E nós colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos. Senhor, as orações específicas que estão sendo feitas aqui. Libera o Teu poder agora. Abre portas, abre os céus, traz favor sobre a vida de todos os homens, mulheres, jovens e crianças que estão orando junto comigo agora e toque-os com Teu poder doce e amado Espírito Santo. Quebra, Senhor, completamente o jugo espiritual, as amarras na vida dessa pessoa, que ela seja livre, que ela seja liberta, que a mão de Deus seja sobre ela agora. Toque-a com Teu poder, toque-a com Teu favor, Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor desfaça completamente o laço de Satanás. A obra do mal seja cancelada e desfeita. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, quebra os laços, os grilhões do inimigo e traga avanço para essa pessoa, movimenta aquilo que está
parado, eu quero liberar uma palavra profética, tudo que estiver parado, que se coloque em marcha, que se coloque em movimento, que essa pessoa, meu Deus, que tem chorado, essa pessoa que tem estado travada por situações que aconteceram na vida dela, Senhor, eu oro pela cura total dela agora, no nome de Jesus, e oro para que haja um romper na vida dessa mulher, na vida desse homem, no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, libera a tua paz sobre essa casa, libera a tua paz sobre a vida deste homem, traz as provisões especiais que essa pessoa está pedindo a Ti, e nós colocamos diante de Ti a vida de todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Oramos por cura total, por milagre, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, que a bondade e a misericórdia do Senhor sequem todos os dias da nossa vida, para que habitemos na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Te aguardo amanhã, às 6 horas da manhã, e não esqueça de compartilhar essa oração. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Você viu? Deus sempre fala conosco aqui. Amém? Você é nosso convidado para estar com a gente. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos os Salmos 23 sobre ti. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, derrama da tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da tua graça sobre essa família. Livra eles de todo mal e os proteja, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua proteção, pedimos o teu cuidado e o teu livramento. Amém e amém. Boa noite, que Deus te abençoe. Hoje Deus vai falar com você sobre uma promessa linda. Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Ainda que seja muito distante de você, Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para realizar. E hoje nós vamos meditar numa palavra, e essa palavra ela é profética, principalmente para você, que Deus deu promessas para você e você acha que é demais o que Deus prometeu, ou até mesmo você que, quando lê a palavra, você sabe que é Deus falando com você, mas você sabe, olha para a sua vida e você diz, não pode, Deus tem um plano tão grande assim para mim. Deus tem um plano grande e aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Eu vim aqui dizer para você, não desiste. Não desiste, porque se há promessa sobre a tua casa, se há promessa sobre teu ministério, se há promessa sobre a tua empresa, Deus é fiel sim para realizar. Se você tem uma palavra ativa de Deus na tua vida, uma palavra profética, essa palavra não deixa ela cair por terra, porque essa palavra ela é poderosa, ela é transformadora para mudar realidades. Em Gênesis capítulo 28, verso 15, escreve aqui nos comentários, Deus vai prover, escreve aí, Deus vai prover e a promessa dele é fiel. Escreveu isso aí? Escreve aí nos comentários. Deus é fiel, a promessa é fiel e Deus vai prover. Nome de Jesus. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa aí a sua curtida. Hoje é o 7º dia da oração, estamos encerrando esse propósito de provisão hoje. Amanhã nós vamos começar um novo propósito, nós vamos orar pela justiça total de Deus. Deus me deu essa palavra para orar pela justiça total, nós vamos ficar 7 dias orando pela justiça total de Deus. Eu não sei nem a amplitude disso, mas eu sei que Deus é poderoso e se Ele deu essa direção, Ele é poderoso para trazer a confirmação e a realização disso. Amém? Gênesis 28, 15 diz assim, eis que estou contigo e te guardarei
por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó tinha mentido para o pai, tinha enganado o irmão, e agora, respirando ameaças de morte, ele fugiu da casa do pai e veio para uma terra distante, parou no meio do caminho e ali ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Jacó, ele dorme, coloca uma pedra como travesseiro e ele teve uma experiência com Deus, onde ele viu uma movimentação sobrenatural do céu. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada do céu e ele viu o Senhor no alto, nessa visão, e o Senhor deu promessas a ele. Quando ele despertou, ele disse: eu não sabia que esse lugar é a casa de Deus. E ali ele fez uma aliança com Deus. E interessante dessa experiência que Jacó teve, que Jacó não conhecia Deus, mas não tinha uma aliança com Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus, mas eles não têm uma aliança com Deus. Eles sabem que Jesus é o caminho, mas eles não têm uma aliança com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a promessa que Deus fez, porque a promessa de Deus é fiel. Deus prometeu a um homem mentiroso, a um homem enganador. Eu não faria negócios com Jacó naquela época, e eu entendo que você também não faria, porque ele não era uma pessoa confiável. No entanto, Deus prometeu para ele, e isso me deixa maravilhado. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve aos seus propósitos. Só Deus para fazer isso. Porque no final, Jacó não é mais Jacó. No final, Jacó é Israel. Aquele que seria, eu posso dizer, o homem que iria dar início a uma nação poderosa das 12 tribos de Israel, os seus 12 filhos. Eu creio nessa promessa maravilhosa. A vida de Jacó foi transformada, ele mudou, ele reconciliou com o irmão, ele voltou para a casa dos pais, houve uma transformação, ele voltou para casa próspero, ele voltou como um homem de família, ele voltou como um homem andando com Deus, ou seja, Deus cumpriu a promessa na vida de Jacó. Da mesma maneira, Deus pode cumprir a promessa na minha vida e na tua vida. Talvez hoje você olhe para a sua própria vida e você diga assim: é inconcebível eu pensar que a minha vida pode se tornar aquilo que Deus disse. E eu quero dizer para você que Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas. Da mesma maneira que Ele fez com Jacó, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com o seu marido, Ele pode fazer com o seu filho, com a sua filha, Ele pode fazer no seu negócio. Deus tem o poder de transformar. Às vezes, depois de um fracasso, pensamos que Deus nunca vai nos usar como gostaríamos. E tudo isso é muitas vezes o que o mundo diz para a gente. Jacó, ele estava fugindo da casa do pai e talvez pensando que ele não queria ser nada. Mas então Deus encontra ele e ele ali se aliancia com Deus. E esse é o segredo. Quando você tem um encontro com Deus e se aliancia com Deus, mesmo que você tenha feito muitas coisas erradas na vida, mesmo que os homens tenham virado as costas para você, e mesmo que haja, sobre você, haja uma condenação, mesmo que sobre você haja vários apelidos e as pessoas tenham você como um mau caráter ou como uma pessoa do mal, eu quero dizer para você que Deus tem o poder de transformar a realidade de uma pessoa. Você pode ter, andado por 30 anos ou 40 anos da sua vida errado, fazendo coisas erradas, machucando o coração das pessoas que você ama. Mesmo assim, Deus, quando você recebe uma promessa dele para a tua vida, ele pode mudar a tua história. Talvez eu esteja falando com pessoas que tenham feito coisas terríveis, que têm até vergonha de falar o que fez. Mas eu venho dizer para você que se você fizer uma aliança com Jesus, a promessa de Deus é que Ele vai transformar o teu coração e vai transformar a tua vida. Onde há um coração disposto a se arrepender, ansioso para agradar a Deus, há também um Deus poderoso,
disposto a terminar a obra, capaz de transformar diariamente o seu coração, se você deixar Ele agir. Ele tem o poder de transformar você. A Bíblia diz que de glória em glória nós somos transformados, de acordo com a sua imagem e semelhança. Você pode ser transformado por Deus. Você pode ser transformado em uma pessoa melhor. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua realidade. Talvez você tenha errado, você tenha traído, você tenha machucado outros, você tenha feito coisas terríveis e você tenha vivido uma vida de mentira, como Jacó. Mas se você se aliançar com Jesus Cristo, a sua vida vai ser outra. Eu nunca vi uma pessoa que se entrega totalmente a Deus, totalmente, sem reservas, que faz uma aliança com Deus, que a sua vida não venha a ser transformada. Sua fé deve ser colocada em Jesus, porque Ele não o deixará até que todas as suas promessas sejam cumpridas em sua vida. A Bíblia diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra vai terminar. Se você se render a Ele, Ele vai fazer uma obra na sua vida tão grande, tão poderosa, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessas para o teu futuro. Há um destino extraordinário reservado para você. Por isso, creia. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus arrancar as coisas erradas. Deixe Deus tirar uma mentalidade do mundo e colocar a mentalidade dele em você. Jacó, em seu início, era um homem astuto, era um homem autoconfiante, mas era um homem que andava errado. Era um homem que não media as consequências. Era um homem trabalhador, mas ao mesmo tempo ele queria ter as coisas à força. Ele queria tomar as coisas. E o seu relacionamento com Deus não era profundo. Ele, como eu disse, conhecia Deus, mas não tinha aliança com Deus. Quantas pessoas nasceram num lar cristão? Quantas pessoas frequentam uma igreja, mas que nunca se deixaram ser transformadas por Deus? Nunca se deixaram ser moldadas por Deus, trabalhadas pelo Espírito Santo? Continuam com os velhos hábitos, continuam mentindo, continuam traindo, continuam sendo injustos, continuam andando por caminhos errados. E você diz assim: eu não conheço outro caminho, mas eu venho aqui apresentar para você um novo caminho. E o caminho é Jesus? Exatamente. E eu quero liberar uma palavra profética na tua vida, porque eu sei de uma coisa: a pessoa que anda errado aqui nessa vida, ela não tem um minuto de paz. Ela não tem um minuto de paz. E às vezes você está com dinheiro no bolso, mas você não tem alegria, você não tem paz, você está sempre com medo de perder aquilo que tem e você nunca se vê saciado por nada. Mas se você conhecer a Deus e se você caminhar com Cristo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua realidade. Deus permitiu que Jacó tropeçasse pelas suas próprias decisões. Ele foi quebrado, ele foi moldado para se tornar Israel, o pai das 12 tribos, um homem de Deus aprovado que terminou os seus dias profetizando sobre a vida dos seus filhos. Meu Deus, quem diria que Jacó, de um homem de má índole, de um enganador, no final da vida, se torna um profeta, profetizando sobre a vida de cada um dos seus filhos, sendo usado por Deus, dando início a uma geração de homens cheios de uma promessa de Deus, que iriam levar a cabo a promessa de Deus. Que tremendo! Se Deus fez isso com Jacó, Ele pode também fazer com você. Tudo o que você precisa fazer é uma oração nesse momento. Uma oração fazendo uma aliança com Jesus. Mas não deixe que essa oração seja apenas uma mera repetição. Você tem que fazer essa oração com todo o seu coração. E se você quiser fazer essa oração, você que ainda não fez, faça assim, diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que Tu és Senhor e Salvador na minha vida, que Tu morreu na cruz para me salvar. E eu entrego a minha vida e o meu destino a Ti, para que o Senhor faça de mim um vaso novo. Amém e amém.
se você se aliançou verdadeiramente com Jesus e você caminhar com Ele, Ele pode dar um novo início à sua história. Exatamente. As coisas velhas irão passar e tudo se fará novo. Tudo se fará novo. Você vai começar uma nova caminhada com Deus. Você vai caminhar agora aliançado com Jesus. Não tem como a sua vida ser igual. Você viverá a melhor vida que você poderia sonhar aqui nessa terra. O caminho com Jesus é um caminho sobrenatural. Caminhe com Ele e você vai herdar as promessas que Ele tem para a sua vida. Daí você vai perguntar assim, o que Deus tem prometido para mim? A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Deus tem uma vida para você e uma vida abundante. Amém? A vida abundante de Deus é uma vida com uma família linda. A vida abundante é uma vida de comunhão com Deus. A vida abundante é uma vida de provisão sobrenatural do Senhor. Mas para isso, você precisa caminhar na palavra. Tem que caminhar na palavra para que a promessa ela se cumpra. Amém? Eu deixo essa palavra, deixo essa instrução e profetizo que daqui a alguns meses, todos que estão na tua volta não vão mais te reconhecer, porque verão uma outra pessoa. Agora, alguém cheio do Espírito Santo. Agora, alguém acertando para valer. Agora, alguém que vai romper e que vai dar muita alegria para as pessoas da sua casa, em nome de Jesus. Segura essa palavra no coração. Em nome de Jesus, segura aí. Com Jesus isso é possível. Com Jesus isso já começou. Deus começou uma boa obra e vai terminar essa obra em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra foi boa para você, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos fazer uma oração agora pela provisão de Deus. Vou declarar o Salmo 91 também. Esse salmo tanto de ataque quanto de defesa. E se você ainda não sabe, você que tem filhos, você que tem netos, eu estou lançando o Café com Jesus Kids, certo? Olha só que tremendo. Aqui, a ovelhinha perdida e o pastor amoroso, né? Aí, quando vira a página aqui, tem um desenho para a criança colorir, né? E assim por diante. Não é um livro só para entreter a criança, é também para ensinar a palavra de Deus para a criança. Então aqui tem várias passagens da Bíblia que vão trazer edificação, que vão trazer posicionamento espiritual para as crianças. E junto com esse livro aqui, Café com Jesus Kids, vai vir esse kit aqui, ó, de canetinha, para as crianças poderem pintar e se divertir, tá? Eu fiz esse livro por propósito, creio que vai abençoar a vida de muitas crianças e você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem, quero agora declarar o Salmo 91, convidar você também, amanhã nós vamos começar 7 dias de um propósito de oração por justiça total. Então quero chamar os intercessores para estarem comigo amanhã nesse propósito, às 6 horas da manhã, se Deus quiser. Eu já estarei em São Paulo amanhã. Logo eu já estou pegando voo para retornar para São Paulo. Foi incrível o tour profético aqui no sul do Brasil. Fizemos 3 cidades, Farroupilha, Caxias do Sul e também Novo Hamburgo. E foi maravilhoso. Bom, você pode ter acompanhado conosco. Foi algo especial que aconteceu e eu creio que é só o início. Amém? Deus ama esse estado e tem grandes promessas para o Rio Grande do Sul. Amamos a todos e que Deus os abençoe. Muito obrigado por todos que fizeram parte disso, né? Por todos aqueles que estiveram orando por esse tour. Somos, assim, imensamente gratos a Deus por toda a recepção, por todo o carinho e também por Deus ter nos escolhido para ver isso com os nossos olhos, o que Ele está fazendo. Vidas transformadas, pessoas sendo salvas, isso é maravilhoso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com Teu poder, Jesus. E nós oramos, confirmando que nós temos orado desde segunda-feira. Provisão de Deus chegando, provisão de Deus sendo liberado, portas sendo abertas, inspiração chegando. E o Senhor também dando solução a dívidas, a situações difíceis. Senhor, Tu és o nosso Deus provedor. O Senhor é o nosso pastor. E cremos que não teremos falta. Senhor, toda pessoa que foi imatura, toda pessoa, meu Deus, que não consultou a Deus para tomar decisões e que acabou se atrapalhando, que acabou se endividando, nós te pedimos, Pai, tem misericórdia. Eu sei que essa pessoa está arrependida e que a partir de hoje ela quer viver uma novidade na vida dela. A partir de hoje ela quer consultar a Deus, ela quer estar aliançada com Cristo. Por isso eu te peço, abre um escape para ela. Abre uma saída no nome de Jesus. Eu profetizo provisão de Deus chegando aí na tua vida, provisão de Deus chegando na tua casa, e que o Senhor te dê livramento de todo o mal, tudo aquilo que vem para te atrapalhar, tudo aquilo que vem para trazer atrasos na tua vida, nós quebramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça sobre essa pessoa e dá vitória para ela. Livra ela do mal, livra ela do laço do diabo. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ele cura, Ele perdoa pecados e Ele sara doenças. Nós cremos em Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, invocamos o nome de Jesus Cristo agora e declaramos saúde. E dizemos a todo câncer, toda dor, toda infecção, toda inflamação, a todo problema na coluna, a todo problema nas juntas, artrite, artrose, reumatismo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está sobrecarregada, toda pessoa que sente uma opressão, um peso sobre si, que ela seja livre agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida, seja livre em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado através dessa oração, através dessa palavra profética, compartilhe com o máximo de pessoas e creia, o que começou a boa obra vai terminar na tua vida. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 10.000 vezes mais de bênção sobre tua vida, tua casa, teu caminho, teus negócios, no nome de Jesus Cristo. Nada impedirá o agir de Deus. Operando Ele, quem se colocará contra? Quem impedirá? Ele é Deus na nossa vida. Ele é Deus na nossa casa. Senhor, Tu és nosso escudo, Tu és nossa fortaleza, Tu és socorro bem presente na angústia. Cobre, Senhor, com Teu sangue precioso toda a nossa família. Guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Tu és o guarda da nossa vida.
É o Senhor quem nos protege em todo o caminho. Livra-nos do acidente, livra-nos da maldade, livra-nos daquilo que é contra, livra-nos daquilo que é laço, Pai, o laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Desfaz agora, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua provisão, pedimos, Pai, a Tua ação dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado, que haja cura total e completa, física, emocional e espiritual, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você essa noite, certo? Para mim é um grande prazer. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor, uma palavra que o Senhor colocou na minha vida. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho, porque os testemunhos eles nos ajudam em nossa fé. E eu quero dar esse testemunho para você, porque Deus tem feito coisas tão lindas. Nós temos visto um agir tão tremendo de Deus. Olha, esse testemunho que eu recebi da Bruna, ela escreveu assim: nosso testemunho é a concretização de 2 sonhos. Nossa casa em nossas mãos e o filho tão esperado em Deus. Estou grávida de 7 semanas para a honra e glória do nosso Senhor. Esperamos também pelo nosso apartamento por 14 anos. E depois de acompanhar suas orações diariamente, tudo foi se encaixando. Deus é bom o tempo todo, não desistam de nada, sigam firmes esperando no Senhor, porque Ele não falha. Glória a Deus, Bruna, fico feliz e eu acredito que todo mundo que está aqui também junto conosco fica feliz pela tua vitória e em nome de Jesus nós temos orado por isso, para que tudo aquilo que está bloqueado seja desbloqueado. Temos orado para que o Senhor tire as travas do caminho e as coisas venham andar. Eu quero liberar essa palavra hoje no final dessa oração. Eu quero liberar essa palavra, que tudo que está travado seja liberado em nome de Jesus. Eu quero agradecer também os irmãos de Brasília, a grande bênção que foi o culto que tivemos ontem. Hoje estou indo para Porto Alegre hoje e amanhã de manhã estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 9h30 da manhã. Santa Maria, Rio Grande do Sul, na IEGNE de Santa Maria, certo? Muito bem. A palavra que eu tenho para você hoje é: use essas ferramentas que eu vou passar para você no seu dia a dia. Você tem que aprender a usar as ferramentas de Deus, as ferramentas certas. Queremos viver o nosso dia sem usar as ferramentas certas, as ferramentas que Deus coloca na nossa vida, que coloca no nosso caminho. Eu quero ler um texto para você, Provérbios capítulo 8, do verso 12 ao 15, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Essas ferramentas aqui que eu vou passar para você são as ferramentas da sabedoria, certo? Então essas ferramentas de sabedoria que eu vou passar para você aqui, você tem que usar elas no seu dia a dia. São ferramentas que você tem que utilizar no seu dia a dia e que vão tornar o seu dia mais leve, vão tornar o seu dia melhor. Escreve aqui nos comentários: eu quero um dia melhor. Escreve aí: eu quero um dia melhor, eu quero um dia mais leve. E a primeira ferramenta é: guarde a sua língua. Nem tudo precisa ser dito. Sabe o que as pessoas não compreendem? As pessoas não compreendem que o mau uso da sua língua pode trazer um prejuízo, eu posso dizer, de desestruturar. Quem fala demais sempre acaba pecando. Até quem fala de menos peca. Agora imagina quem fala em demasia. Então eu entendo que tem coisas que não podem ser ditas.
Ainda que eu tenha vontade, eu não posso falar. Sabe, eu tenho para mim que a sinceridade, ela exige mais cuidado até mesmo do que, sabe, a pessoa que está acostumada a falar bastante. Porque há pessoas que até não falam muito, mas elas dizem assim, não, eu sou sincero. E acaba falando coisas desagradáveis, coisas para entristecer as pessoas que estão na mesa. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Você sabe que uma das coisas que como pai eu tenho cuidado é a forma como meus filhos conversam com os outros. Porque às vezes conversando com a gente, às vezes sai alguma coisa, né, que é fora do que a gente ensina. E daí o trabalho do pai e da mãe é alinhar os filhos, mostrar para eles, ó, isso não se fala, isso não se diz, mesmo que você seja sincero, né, tem que ter cuidado. Para a sinceridade, o cuidado tem que ser maior, Eu sei que algumas coisas, não, é verdade, mas a sinceridade sem a sabedoria, ela vai machucar as pessoas. Então você está lá, né? Você está lá num churrasco de família. Daqui a pouco, né, numa conversa, você acaba dando com a língua nos dentes e acaba machucando as pessoas da tua família que às vezes vêm te visitar uma vez por ano. Ou você acaba expondo o teu marido, né, para as pessoas que estão ali, acaba falando uma coisa comprometedora dele, uma coisa que ele vai ficar com vergonha e que depois vai fazer vocês brigar, ou que vai fazer vocês brigar ali naquele momento. Então tem coisas que são desnecessárias. É por isso que, como diz a Bíblia, a gente tem que pedir a sabedoria divina para colocar um guarda na nossa língua, para que a gente não fale tudo que quer, né, tudo que pense. Porque a sinceridade é uma coisa boa, mas a sinceridade ela tem que ser envolvida na sabedoria. Ela tem que ser envolvida no amor de Deus, porque senão ela vai arrebentar, sabe, uma relação, ela vai trazer prejuízo. E essa ferramenta você tem que usar todos os dias, não só em festas de família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você sabe, às vezes teu dia está uma benção, está um dia maravilhoso, mas daí você fala demais e acaba comprometendo todo aquele dia. Daqui a pouco a mulher vai dormir brabo, o marido vai dormir brabo, o filho já bate a porta, não quer nem jantar mais, né? Por quê? Porque não houve sabedoria no falar. Quando estiver ferido, fique em silêncio. Tá ferido? Tá machucado com uma coisa? Não fala. Porque se falar, vai machucar as pessoas. Se falar, vai machucar. Se falar, vai usar uma dosagem que vai ser pesada. Então, quando a gente está ferido, está magoado, é melhor não falar. Você está numa reunião, alguém toca num calo seu. Você sabe que se você abrir a boca, vai perder a razão. Então, às vezes é melhor acalmar e num outro momento aí você fala. Num outro momento você compartilha. Num outro momento você diz o que você sentiu. Quando estiver mais calmo, quando estiver mais tranquilo. É muito perigoso a gente falar quando está magoado, falar quando está chateado, falar quando está ferido. Sempre vai sair, sabe? Coisas que depois você vai se arrepender de ter falado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É perigoso, é prejudicial, é mal, é muito mal. Você, quando está irritado, dar qualquer conselho ou falar qualquer coisa que seja positiva. Então, ore antes de responder. Tem respostas que têm que ser dadas depois, não na hora. Cuide do seu lar com alegria. Não reclame daquilo que é bênção. Cuide do seu lar com alegria. O seu lar é uma bênção. Não reclama
sabe, da família que tem, do cônjuge que tem. Essa é uma ferramenta que você tem que usar todos os dias na tua vida. Não reclamar. Senhor, obrigado pelo meu marido, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos. Eu sou grato a Ti por tudo. Gratidão. Gratidão não faz mal. Gratidão, sabe, abre as portas para a sua vida. Quantos salmos na Bíblia estão recheados de gratidão, de louvor a Deus? Agora, você vê a sua mãe, você reclama do seu marido. Você vê o seu cunhado, a sua cunhada, você reclama do seu filho. Nós temos que ter cuidado para que da nossa boca não saia palavras de maldição, mas palavras de bênção. Nós temos que, sabe, falar bem da nossa família, dizer, sabe, minha família é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Nós temos que abençoá-los, que já tem esse mundo que nós vivemos, que está sempre, sabe, tentando de alguma maneira massacrar com palavras, com ideias a vida deles. E nós precisamos ser um abençoador na vida dos nossos filhos, abençoar a vida deles. Eu estava ouvindo o testemunho de um pai, o filho dele aceitou, na verdade, né, foi aceito numa universidade americana, e o pai ficou assim com o coração, sabe, era muito apegado com aquele filho, e passou uma semana ensaiando, né, para deixar o filho na faculdade, que é um pouco diferente aqui do Brasil, e quando então, né, arrumaram as malas e botaram dentro do carro, o pai levou ele para a faculdade, e no primeiro dia de aula, o pai disse, olha, no primeiro dia de aula, eu quero levar você para a faculdade, eu quero estar com você. E no primeiro dia de aula, esse pai olha para esse filho e diz assim, filho, você veio para a faculdade não para os outros dizerem como você tem que ser, mas você veio para a faculdade e não pode esquecer quem você é. Quem você é. E você é uma bênção. Você é um homem de Deus. Você é meu filho. E aquilo ali marcou o coração daquele jovem. E quando eu li esse testemunho, sabe, eu penso que as pessoas muitas vezes fazem o que elas veem porque não sabem quem são. Quando você não sabe quem você é, você pode ser influenciado por qualquer outro. Qualquer outro sabe que falar uma coisa diferente para você ou mostrar uma coisa diferente passa a ser. Mas quando você sabe quem você é, não tem nada de negativo que influencia você, que muda quem você é. Então, nós temos que abençoar nossos filhos e dizer, você é uma bênção, você é escolhido de Deus. Essa tem que ser a nossa conversa em relação à vida, sabe? Na nossa casa e com as pessoas. Seu marido é uma bênção, sua esposa é uma bênção, seus filhos são uma bênção, seu lar é uma bênção, em nome de Jesus. Diga assim comigo, meu lar é uma bênção, minha família é uma bênção, meu cônjuge é uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos lá, meus filhos são uma bênção, meu lar é uma bênção. E se você é mulher, diga meu marido é uma bênção. Se você é homem que está aí, diga minha esposa é uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu deixo essa palavra aí ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. E mais uma vez, passando aqui, né, para anunciar que eu estarei em Santa Maria amanhã. Amanhã estarei em Santa Maria às 9h30 da manhã. Santa Maria, Rio Grande do Sul, coração do Rio Grande do Sul, na IEGNE de Santa Maria, servindo a igreja, entregando uma palavra profética, uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Amém? Também quero falar rapidamente desse livro aqui, ó, Café com Jesus. E dentro desses devocionais aqui, tá, tem uma cartinha. E essa cartinha aqui, ela tem uma palavra profética e mais um salmo que nós preparamos, tá?
dentro do livro, é uma cartinha profética. E se você quer adquirir o nosso devocional, olha que lindo aqui, uma palavra para cada dia, tá? Se você quer adquirir o nosso devocional para receber mais de Deus, direção de Deus, vá lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida de cada pessoa que está neste momento orando junto conosco. Profetizamos 10.000 vezes mais de bênçãos, de alegria, de saúde, de força, de projetos, de sonhos na vida dessa pessoa. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e que não teremos falta de coisa alguma. Por isso profetizo a fartura entrando, os bons negócios entrando, as portas abertas chegando, as conexões surgindo, em o nome de Jesus. Oro também para que tudo aquilo que está bloqueado seja desbloqueado. Oro para que coisas que estão travadas no mundo espiritual, documentos, respostas, oportunidades, em nome de Jesus, que haja uma visitação de Deus e haja um liberar do Senhor agora. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado em nome de Jesus. E nós profetizamos sobre o nosso lar, Pai, que o nosso lar é uma benção, que a nossa família é uma benção, que o nosso cônjuge é uma benção. E declaramos nossa família unida, dentro da nossa casa há prosperidade, dentro da nossa casa há saúde, dentro da nossa casa todos têm uma experiência com Jesus. E há a promessa de salvação para todos. E o inimigo não tem poder de colocar o dedo sujo e imundo dele nos nossos filhos ou no nosso casamento. Senhor, que dentro dessa casa haja uma força sobrenatural para te servir, para te agradar e para te honrar. Senhor, nós somos gratos a Ti, celebramos a Ti a vida, celebramos a Ti as coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida, colocamos diante de Ti tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos anseia, tudo aquilo que não sabemos ainda como resolver e apresentamos a Ti, pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado nessa oração, compartilhe agora com 9 pessoas. E compartilha com a tua família. Compartilha com netos, com filhos, com noras, com amigos. Mande essa oração. Que Deus te abençoe e olha, tenha cuidado e sabedoria com aquilo que você fala. Amém? Isso vai lhe poupar de muitos problemas. A sabedoria é a caixa de ferramenta de Deus. Sempre a utilize. Não pode faltar na nossa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Até mais. Você pensa que isso é normal, mas na verdade tem a digital do diabo aí. Como assim? Tem coisas que nós normalizamos, pensamos que é natural, faz parte da vida, quando na verdade tem a digital do inimigo. Foi o diabo que cruzou aí, trazendo essa destruição, essa ruína, essa perda. Hoje você vai identificar
os ataques espirituais mais comuns que o inimigo usa contra a vida das pessoas, e a maioria das pessoas normaliza esses ataques. Nós não podemos esquecer que somos seres naturais, mas também temos um espírito, temos uma alma, ou seja, somos espirituais também. Tem coisas que você não vê no natural, mas que acontecem no espiritual. Tem muita gente enfrentando luta, pensando que é o excesso de trabalho, pensando que o problema dele é com o outro, que não gostou dele desde o dia que ele começou naquele novo emprego, e na verdade tem mais coisa aí por trás. Eu costumo dizer que nós precisamos ter uma leitura mais espiritual das coisas. Por trás das entrelinhas tem muito mais do que você imagina. Eu espero que essa palavra não só traga clareza para você, mas que essa palavra também venha te ajudar a sair desse alvo que você está de ataques do inimigo. Eu creio que essa mensagem que eu vou trazer e depois a oração que eu vou fazer no final vai ajudar muitas pessoas. Eu creio que Deus coloca a palavra certa na nossa vida no momento certo. Se você está assistindo agora essa live, é porque alguma coisa aí na sua vida precisa ser vencido pelo poder de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Não existe nada de que vai ser falado aqui, vai ser ministrado, que vai prejudicar você. Ao contrário, se tem coisas espirituais que estão atacando você ou a sua casa, isso vai ser desfeito em nome de Jesus Cristo. E mais, muitas vezes nós oramos pedindo a Deus, Senhor, me mostra uma luz para sair disso. E Deus coloca esse vídeo no caminho de pessoas, para que esse vídeo seja uma direção de Deus para a tua vida, uma direção de como você deve orar, uma direção de como você deve batalhar contra certas coisas que você acha que é normal, mas isso que você acha que é normal é espiritual, e é isso aí que está trazendo muitas vezes perdas e atraso. Então fica aqui até o fim, porque eu vou falar de 5 coisas que nós normalizamos, mas que tem a digital do inimigo. Você vai entender o que eu vou falar. Cada um de nós aqui, tem a sua própria digital. Eu tenho a minha própria digital e não tem ninguém no mundo igual à minha digital. Porque Deus cria seres únicos. Deus criou você para ser único. Então você tem a sua digital, eu tenho a minha, cada um de nós tem a sua. E o inimigo tem a dele. E eu vou mostrar para você hoje. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, e você que está entrando aí, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. Tem também um sininho aí. Clica nesse sininho e ativa todas as notificações para que você, toda vez que eu entrar ao vivo, você seja avisado pelo YouTube e não perca nada. Deus tem falado muito conosco. Deus tem nos abençoado muito. E quem nos acompanha aqui, nas orações às 6 da manhã, às 18 horas, sabe do que eu estou falando. Nós temos muitos testemunhos de milagres. E milagre quem faz é Jesus. Amém? Nós cremos nele, cremos que ele pode todas as coisas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos no profético. Que Deus te abençoe. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que Jesus está dizendo é que a digital do inimigo é matar, roubar e destruir. Agora, a digital dele é dar vida e vida com abundância. Jesus está dizendo algo aqui muito poderoso, que a obra dele é diferente da obra do inimigo. O jeito dele fazer as coisas é diferente de como o inimigo faz. Enquanto o inimigo quer destruir, ele quer restaurar. Quando o inimigo quer matar, ele quer dar vida. Então a obra de Jesus Cristo na nossa vida é nos dar vida, vida e vida com abundância. Então, algumas coisas. Não é normal uma pessoa estar sempre cansada se ela está bem fisicamente. Não é normal. Você está bem fisicamente, fez exame, está tudo certinho com você. Mas você está sempre cansado.
E você trabalha tanto quanto o seu vizinho, você trabalha tanto quanto alguém próximo de você ou seu colega de trabalho. Tem cansaços que não são naturais. Quando você, tem um dia, você trabalha, digamos, 10, 12 horas. Aí você chega em casa, você toma um banho, aí você deita, relaxa, nem que seja meia hora. Você acorda novo de novo, pronto para trabalhar de novo. Agora, tem cansaços que são espirituais. Você pode tomar banho, você vai estar cansado. Você dorme, você vai acordar cansado. E até no seu dia de folga, você já vai acordar cansado e vai, passar o dia inteiro arrastado. Porque talvez esse cansaço, ele não seja natural, ele seja algo espiritual. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Tem forças que só são renovadas pelo Senhor na nossa vida. É por isso que você vai ter que discernir se esse seu cansaço que você está fora da curva, se isso é algo normal ou se isso é anormal. Porque se for anormal, é maligno. E você vai ter que combater isso, buscando a presença de Deus. Buscando a presença de Deus e vencendo isso que está tendo algum tipo de legalidade aí na sua vida. Segunda coisa, não é normal os negócios estarem sempre dando errado. Porque eu vejo as pessoas dizendo assim, que se você fizer as coisas certas, os negócios vão dar certo. Mas e quando você faz tudo certo e dá errado? Já parou para pensar nisso? Porque as pessoas não falam disso. Mas eu já vi pessoas entrando num ciclo, aonde as coisas mudam de uma maneira para ela a todo momento. Então ela tem momentos de alto e de baixo, e eu não estou falando de pessoas que não são profissionais, eu não estou falando de pessoas que se arriscam assim muito, estou falando de pessoas que são trabalhadoras, pessoas que são esforçadas, pessoas que se dedicam, mas chega lá no fim, e as coisas dão errado. Daí alguém diz assim, não, é porque não é um bom vendedor, não é um bom empresário. E se eu disser para vocês que algumas pessoas, existe uma influência, o inimigo tocou lá na vida delas e está levando elas a viver essa vida de dificuldade. Por mais que a pessoa seja um bom profissional, por mais que ela seja um bom negociador, por mais que ela tenha uma experiência de mercado, ela faz tudo certinho. Quando chega no fim, dá tudo errado. Bem, algumas pessoas estão sendo afetadas espiritualmente e não descobriram que isso ainda é um ataque espiritual. Aí você diz assim, mas um empresário lá não serve a Deus, não tem fé e as coisas dão certo para ele. Pode dar certo no financeiro, mas não significa que as coisas estão dando certo para ele. Porque o filho dele pode estar perdido, a esposa pode estar perdida, o casamento pode estar perdido, a saúde pode estar comprometida, a vida dessa pessoa pode ser, como se fosse um pequeno inferno e você não sabe. Você não sabe. Mas a Bíblia diz, você acha que o dinheiro blinda a vida de uma pessoa totalmente? Você acha que a riqueza, o poder, a influência blinda a vida de uma pessoa das coisas espirituais? Eu vi um ator de Hollywood falando um negócio interessante, ele dizendo assim, eu desejo que todo mundo fique rico. Ele dizendo isso, eu desejo que todo mundo fique rico, que todo mundo tenha dinheiro, para as pessoas descobrirem que não está aí a resposta que estão buscando. Eu não estou dizendo que dinheiro é mau, ao contrário, dinheiro bem administrado é uma benção. Mas o que eu estou dizendo é que tem coisas que são espirituais. Pronto, é isso aí. E tem gente que não entende. Terceira coisa, não é normal a pessoa ter uma inquietação constante. Inquietação. Ou seja, ela senta, levanta. Ela está num lugar, daqui a pouco ela quer ir embora daquele lugar. Não para em emprego nenhum. Não para em cidade nenhuma. Não é normal. Tem coisas que são espirituais, que trazem uma inquietação para a vida da pessoa. Então, nada traz tranquilidade para ela. Nada,
ela tem que estar sempre mudando de casa, ela tem que estar sempre mudando de apartamento, ela tem que estar sempre mudando de uma coisa, mudando de outra. Ela não consegue, sabe, se estabelecer. Essas inquietações são espirituais, isso traz uma anormalidade que não é boa, é maligna. Tem o dedo do inimigo aí trazendo essa inquietação. Para quê? Para que a pessoa não se estabeleça, para que ela não construa nada na vida, para que ela não chegue no destino que Deus tem para a vida dela. E você sabe, pedra que muito rola não cria limo. Ainda que eu acredite que Deus sim nos movimenta, porque Ele é um Deus dinâmico. Agora, movimentar quase todo mês são coisas que nós temos que nos aperceber que é espiritual, certo? É espiritual, tem coisas que são espirituais. Quarta coisa, não é normal não ter o prazer de estar em casa com a sua família. Não, porque eu estou muito acostumado a trabalhar, eu estou muito acostumado a estar sempre envolvido em um projeto. Não é normal você não ter prazer de estar na tua casa. Não é normal você não ter prazer de estar com a tua família. Tem coisas que são espirituais. O inimigo talvez esteja tentando tirar a tua família. Ele está tentando tirar a tua casa. E você pensa que é normal, que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho... Não é normal você não ter prazer. Tem gente que tem mais prazer com os amigos do que estar com a família. Tem gente que tem mais prazer de estar com o celular na mão do que conversando com os filhos, do que conversando com a esposa, do que conversando, sabe? Ou seja, isso não é normal. Tem coisas que são espirituais. O inimigo, ele vai tentar prender você numa coisa, para que você não venha desfrutar daquilo que é mais importante na tua vida, Deus, tua família e o que Deus colocou nas tuas mãos. E antes de encerrar aqui, antes de falar da quinta coisa, eu gostaria de pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Eu acredito no profético, ministro profético e creio que nós precisamos ouvir a Deus. E se você quer conhecer meus livros, se você quer conhecer até mesmo a Academia Quino Global, que é uma escola online para discipular você no profético, você pode ir até o meu site www.vinicius7.com.br e começar a nos acompanhar. Pela graça de Deus, estamos ministrando em 2 emissoras, tanto na Band quanto na Rede TV, e Deus tem nos usado para abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. E eu digo para você, foi Deus na minha vida. É por isso que, da mesma maneira que eu aprendi a ouvir a Deus, eu ensino as pessoas a ouvir a Deus. Então, se você não nos acompanha, entra nessa rota profética. Você vai ver quanta coisa vai mudar na tua vida a partir do momento que você começar a caminhar mais perto da voz de Deus. Amém? E se você puder compartilhar essa palavra com outras pessoas, compartilha. E mais uma vez, ativa as notificações clicando no sininho que tem aqui, para que toda vez que eu entrar ao vivo você seja avisado. E hoje, às 18 horas, na verdade, nós vamos ter a nossa oração da noite. Amém? Bem, a quinta coisa é, não é normal não ter vontade de estar na presença de Deus. Tem gente que não tem vontade de orar, não tem vontade de ir na igreja, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de nada relacionado a Deus. Isso não é normal. Você tem prazer, sabe, num filme ruim? Você tem prazer muitas vezes numa música que inspira tristeza? Você tem prazer muitas vezes em não fazer nada, mas não tem prazer na presença de Deus? Tem algo espiritual que está batalhando contra teu propósito. Você diz, não, mas e se eu for assim? As pessoas dizem, e se eu for assim? Não, você não é assim. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. O que nos falta é a presença de Deus. O que nos falta, sabe, é Deus na nossa vida. A resposta para as indagações está em Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu e você fomos criados para estar em Deus. Deus é a medida, sabe, de tudo que falta na tua vida. Deus. É por isso que nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos dEle. Nós fomos criados para adorá-lo. Nós fomos criados para estar na presença dEle.
e o que nos falta é a presença dele. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver a presença de Deus, sempre vai estar faltando alguma coisa. Certo? Então, eu posso lhe afirmar que não é normal não ter prazer de estar na presença de Deus. Não é normal. Eu gostaria de fazer uma oração por você. E se você aceita essa oração, escreve aqui nos comentários: Jesus, entra na minha vida. Escreve aí: Jesus, entra na minha vida. Inclusive, se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, aceite-o. Aceite-o. E é simples você fazer. É só entregar seu coração e sua vida para Ele e diga: Jesus, eu entrego a minha vida, meu coração, tudo que tenho e tudo que sou a Ti. Faça essa oração. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então faça isso. Amém? Permita-me orar por você. Senhor Jesus Cristo, cobre com o Teu sangue a vida de cada pessoa que está fazendo essa oração nesse momento. Eu oro para que aquele que ainda não te aceitou como o único e suficiente Senhor e Salvador, nesse momento ele seja convencido e ele declare: Jesus, seja meu Senhor. Eu oro para que toda força espiritual contrária, que está lutando contra essa pessoa, que está lutando contra aquilo que o Senhor tem na vida dela, se afaste dela, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda obra das trevas, a tudo aquilo que está atacando, tirando as forças, tirando o ânimo, tudo aquilo que está trazendo destruição, eu digo: cesse agora. E eu digo a toda ação maligna: vá embora em nome de Jesus Cristo, e que a luz de Jesus Cristo toque na tua vida. Que você seja curado, que você seja restaurado, que você seja abençoado, abençoada. E que a alegria do Senhor, que fortalece, que essa alegria venha sobre a tua vida. Senhor, toque-os, Jesus, com o teu poder e traga vida a eles. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. E hoje às 18 horas eu estarei em oração aqui. E eu aguardo você, por isso, não esqueça de ativar as notificações para às 18 horas estarmos juntos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.